Atos 10, vamos ler o 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus. Repetindo e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Coisa linda. Este episódio, irmãos, aconteceu, quem sabe aonde? Numa casa, né? Casa de quem? Quase ninguém respondeu, meu Deus do céu. Casa de Cornélio, né? Glória a Deus. Os obreiros sabem bem, não é? Glória a Deus. Na casa de Cornélio. Quem que estava lá, irmãos? Quem sabe? Estava ele, a família dele, os parentes dele, os vizinhos dele e Pedro, né? Glória a Deus. Que o anjo mandou chamar. Cornélio estava jejuando e orando. O anjo apareceu para ele, não é? De tarde. E falou para ele, as tuas orações, as tuas esmolas estão diante de Deus. Glória a Deus. O anjo, irmãos, veja que coisa. Aí ele falou assim, vai chamar Pedro, que ele vai te falar tudo o que você precisa fazer. Por que o anjo não falou, irmãos? Porque o anjo não pode pregar o evangelho. Então aquele anjo era um anjo mesmo. Porque se aquele anjo fosse o Senhor Jesus, irmãos, ele teria ele mesmo pregado. Jesus pode pregar o evangelho, irmãos? O evangelho é dele, né? Ele prega, irmãos. E quando não dá para ninguém pregar, ele mesmo prega. Eu lembro que o Senhor Jesus pregou o evangelho para o meu pai. Quando ninguém podia pregar, ele estava em coma no hospital. Jesus apareceu para ele e pregou para ele. O anjo não pode pregar, mas a Bíblia diz que eles até desejaram pregar, mas o Senhor não deixou. Ele deu essa incumbência para a igreja, para nós, né? Então veja que esse anjo aqui, mas ele não pregou porque ele não pode, né? Está no começo do capítulo 10. E aí então, irmãos, o Cornélio reuniu, né, todo o povo dele, família dele, e foi lá na casa dele que aconteceu este episódio. Porque o Espírito Santo caiu, não é? Desceu de uma maneira abrupta, como no dia de Pentecostes, né? Aquele vento forte, impetuoso, lembra? E eles foram batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, né? Falavam em línguas. Esse aqui é um dos textos, irmãos, da Bíblia Sagrada que mostra claramente que a demonstração de um crente batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Então eles falaram em línguas, né? O versículo 46, todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Glória a Deus. Veja o capítulo 11, o 14 e o 15, o capítulo 11, os versículos 14 e 15, diz assim, vamos ler o 13 também, né? E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Pedro está contando aqui, né? E quando comecei a falar, caiu o Espírito
caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. Pedro está justificando diante da igreja, né, o que aconteceu lá na casa de Cornélio. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje é o nosso culto com as famílias, irmãos. Eu quero falar do Espírito Santo na família. Glória a Deus. Que bênção é uma casa, né, que tem o Espírito Santo. Aqui na casa de Cornélio, todos, não é? Em Atos capítulo 2, irmãos, o versículo 39, diz assim, né? A promessa diz respeito a vós, a quem mais? Aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quantos o Senhor Jesus chamar. Então, irmãos, vejam que a promessa do Espírito Santo sempre é baseada, irmãos, num termo familiar. Apesar que aqui está falando, né? A promessa diz respeito a vós, a eles daquela época, aos vossos filhos, quer dizer, a geração futura, né? A descendência que se prolongaria, né? Até quando, irmãos? Até que Jesus venha, né? Enquanto Jesus estiver chamando, a promessa está em vigência. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que não cessou, não é? Ela continua. Eu estou falando contra o cessacionismo, né? Estou falando a favor do continuismo. O continuismo, irmãos, é o que nós cremos. Na vigência atual, não é? Do derramamento do Espírito Santo, do batismo, dos dons, da operação dos dons, não somente os espirituais, mas também os ministeriais, no seu todo, inclusive do apostolado. Glorificado seja o nome do Senhor, não é? Não é assim que diz lá, Atos capítulo 2, e o versículo 39, já estava aí na projeção. Glória a Deus. Só conferindo aqui, é isso mesmo, a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Olha o 17, irmãos, aqui desse mesmo capítulo, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. Que está falando, irmãos, o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, né? Sobre a igreja. Mas percebem, irmãos, que tem uma linguagem familiar aqui também? Vossos filhos, né? Vossas filhas, vossos velhos. Quem são os velhos? São os pais, né? Eu não, porque eu não sou velho, né? Eu estou aí incluído no meio dos filhos, né? E você? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas olha, irmãos, o salmista disse: eu fui moço, hoje sou velho, né? E eu recebi quando era novo, mas o Senhor, o Espírito Santo, nunca me deixou. Eu recebi o Espírito Santo, tinha 15 anos, até hoje. Glória a Deus, do mesmo jeito. Então, amados irmãos, uma família cheia do Espírito Santo, não é uma bênção. Que Deus encha a sua casa do Espírito Santo, que Deus faça isso lá. O que a gente tem que fazer? Dar lugar, buscar. Veja o Cornélio, mas quando recebeu a ordem, ele convocou. Veja que eu li o capítulo 11, os versículos 14 e 15, exatamente porque fala ali toda a casa. Toda a casa é toda a família, todos que tinham lá, não é?
Parece que ele convocou, não é? A gente não sabe se ele era velho ou se era novo, e se ele tinha filhos ou se já tinha netos, a gente não sabe, mas ele convocou toda a família. Todos que eram da família, os parentes também. Glória a Deus. E o Espírito Santo, irmãos, encheu a todos. Todos que estavam lá foram batizados. Foram cheios do Espírito Santo. E esta promessa está também, irmãos, ao nosso dispor, à nossa disposição, não é? E que bênção é uma casa cheia do Espírito Santo. Olha, irmãos, eu pus aqui o Espírito Santo na família. Aí a Bíblia vai falar de um pai cheio do Espírito Santo. Irmão Jurandir, me ajude aí, põe Lucas 1:67. Aí, esse irmão Jurandir é uma rapidez, olha lá. E Zacarias, seu pai, pai de quem, irmãos? De João o Batista, né? E Zacarias, seu pai, foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Um pai cheio do Espírito Santo. E obviamente, né, um esposo. Ele era o pai e era o esposo. Ele era o pai de João Batista e era esposo de quem? De quem? Isabel, que era obviamente a mãe de João Batista. Então, um pai cheio do Espírito Santo, um marido cheio do Espírito Santo. É diferente, irmãos, quando um pai lá em casa é cheio do Espírito Santo. Quando um marido é cheio do Espírito Santo. Lembra da ordem, irmãos, imperativa de Efésios 5:18? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, tem muitos pais cheios de outra coisa, né? Cheios de ira, cheios de contenda, cheios de bebida, cheios de droga. Por isso, irmãos, isso tem causado um estrago em certas famílias. Mas se encha do Espírito Santo. Você que é marido, você que é pai, sabe? Que o Espírito Santo, para que ele desce sobre as pessoas? Para revestir. E o revestimento é o quê? É para usar, é para dar força, para dar graça, não é? Para a gente fazer a obra do Senhor. E na família também, irmãos. Um pai cheio do Espírito Santo tem uma vantagem enorme. Glória a Deus. Podíamos ficar só aqui, não é? Você se lembra de um outro pai que a Bíblia fala cheio do Espírito Santo? Uma casa cheia do Espírito Santo? Lembra da casa, irmãos, de Filipe? Filipe, para começar, ele era dos 7, daqueles 7 lá do capítulo 6 de Atos. Dos 7 escolhidos lá para servir, não é? 7 diáconos. Um dos requisitos era que fosse cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E olha, irmãos, vamos ver Atos capítulo 21, acho que é. O 63, vê se é esse daí, irmão Jurandir, põe aí. 21, 63. Não, não é esse não. Não tem? Não. Glória a Deus, eu vou achar ele aqui, irmãos. É aquele que fala que ele tinha 4 filhas que profetizavam. Glória a Deus. Achem ele aí, irmãos. 21, 8 e 9. É esse daí. Põe aí, irmão Jurandir. Ficou errado aqui na minha marcação. Olha lá. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Entrando em casa de Filipe. Olha o que ele era, irmãos. O evangelista. Ele era um dos 7. Olha o cargo que ele já tinha galgado, né? Que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha o que ele tinha?
4 filhas virgens, né? Que profetizavam. Tinha 4 filhas e as 4 profetizavam. Que casa, que família. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia. Uma casa, né? Um pai, ele era cheio do Espírito Santo. Olha o que ele transmite, irmãos. As filhas eram. Se você for cheio do Espírito Santo, seu filho vai ser também. Não que o pai transmita, mas o filho vai aprender, vai buscar e vai clamar, não é? O que é que o nosso filho tem visto em nós, irmãos? Um pai cheio do Espírito Santo. Um pai cheio do Espírito Santo, irmãos, é aquele que é possível que o filho entre no quarto do pai e ache-o orando de joelhos na presença do Senhor. Glória a Deus. E uma mãe, irmãos, uma mãe cheia do Espírito Santo. Veja Lucas 1:41. Vamos ver se está certa a referência. Lucas 1:41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi o quê? Cheia do Espírito Santo. Quem era Isabel? A esposa de Zacarias, né? Quem era a criancinha? O próprio João Batista, né? Glória a Deus. Isabel, a mãe, né? Isabel, a esposa, cheia do Espírito Santo. Como está lá em casa, minha irmã? Aleluia. Como tem sido lá? Uma mãe cheia do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. E o filho também, né? Um filho cheio do Espírito Santo. Veja Lucas 1:15. Põe aí, irmão Jurandir, por favor. Olha lá, porque será grande. É o anjo Gabriel que está falando, né? Aqui com quem que ele está falando, mas quem sabe? Está falando com Zacarias, né? Do que ia acontecer, do nascimento de João Batista. Zacarias e Isabel eram velhos, irmãos. A Bíblia diz que Isabel, ela era uma das filhas de Arão. Ele era sacerdote e ela era da linhagem, irmãos. Aí fala de um casamento bíblico, né? Casamento alinhado. Casamento, irmãos, sabe, julgo desigual. Crente não casa com descrente, irmãos. Crente não namora com descrente. Aliás, crente não namora para ficar passando tempo, né? Crente namora, irmãos, para casar, mas com crente. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso. O diabo quer misturar a igreja. Mas aí, irmãos, olha, será grande diante do Senhor e não beberá vinho? Não beberá vinho. Está cheio de gente bebendo por aí, irmãos. Ah, mas eu bebo, mas beber um pouquinho. Mas sabe como é que começou muito, irmãos? Por causa do pouquinho. Começou com um pouquinho, virou um pocão. Quantos se tornam alcoólatras? E depois, irmãos, um abismo chama outro abismo e vem as drogas. Esses dias tivemos um episódio desagradabilíssimo aqui, não é? De alguém que era um obreiro do Senhor. Lamentamos falar isto, não é? Mas precisamos alertar. O uso do vinho, da bebida forte, da cerveja, da pinga. Crente não faz isso, irmãos. Crente que é crente, que está esperando o Senhor Jesus. Culto da família passada, que o pastor Vanderlei, que estava aqui, falou dos cheiros que tem em casa, não é? Cheiro de morte, cheiro de vida, cheiro do que tem lá na nossa casa, cheiro de pinga, cheiro de bebida, cheiro de maconha. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus guarde a nossa família, não é?
Não beberá vinho nem bebida forte. Você sabia que a Bíblia NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, traduz esta palavra? Quem sabe como é que ela traduz? Bebida forte, ele traduz como cerveja. Cerveja. Porque era um tipo, né, de bebida fermentada, que era mais ou menos os mesmos ingredientes das cervejas de hoje. Ela traduz bebida forte como cerveja, principalmente no Antigo Testamento. Depois, se você quiser, confere lá para você ver, não é? Está lá, já pôs lá. Simão Jurandir não é fraco, não. Nem cerveja. Como é que está a sua geladeira lá? O que tem lá? Hã? Chega lá, joga tudo fora, por favor. Se converta ao Senhor. Isso vai te levar a um precipício. Quem avisa, amigo é. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele será cheio do Espírito Santo desde quando? Desde o nascimento, desde o nascimento. Volta aí a arca, irmão Jurandir, por favor. Olha o que diz. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. É possível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo no ventre, irmãos? Quando Maria chegou, irmãos, ela estava grávida de Jesus. O Senhor Jesus estava no ventre dela. João Batista, que era 6 meses mais velho, né? Maria estava no começo da gravidez, Isabel já estava com 6 meses, não é isso que a Bíblia diz? Quando ela chegou, João Batista sentiu a presença do Senhor Jesus no ventre de Maria e saltou. Glória a Deus. A presença do Senhor Jesus faz a gente, irmãos, se mover. Oh, glória a Deus. Deixa a presença dele mover este lugar. Deixa a presença dele mover os nossos corações. A presença dele move a boca da gente, move a língua da gente, move o que está estático, parado, enferrujado. Aleluia. Cheio do Espírito Santo, um filho cheio do Espírito Santo. Você sabia que tem criança endemoniada, irmãos? A Bíblia fala isso. Fala ou não? Criança endemoniada. Sabe? O que estamos transmitindo lá para os nossos filhos? As mães judias, irmãos, hebreias, né? Quando elas ficam grávidas, elas começam a falar a palavra para os seus nenéns. Está lá na barriga. Mas elas põem a mão sobre a barriga e começam a recitar os textos da palavra do Senhor. Principalmente o Shema. Shema, irmãos, é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz assim: ouve Israel, ou ouça Israel. A palavra Shema é exatamente isso. Ouça, em hebraico. Ficou o nome do texto, né? Shema. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Não tem outro a não ser Ele. E as crianças vão absorvendo aquilo, irmãos. Vão crescendo santificadas. Santifique os teus nenéns. Santifique os teus filhos. Profere a palavra lá. Reúna-os. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei onde eu estava lendo, que a minha referência aqui de Atos está certo, do 21, 8 e 9 lá. Eu marquei certo e enxerguei errado. Acho que eram meus óculos, viu? Preciso trocar os óculos. Estava certo aqui.
Olha, irmãos, passando aqui o meu segundo tópico, porque não dá muito tempo. Efeitos de um lar que tem o Espírito Santo. Eu disse aqui, irmãos, que a gente recebe o Espírito Santo para ser cheio de poder, para ter mais graça, mais força. Aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, o Espírito Santo nos usa, nos ajuda. Ele faz por nós. E lá na família é do mesmo jeito. Olha, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele é igual uma árvore cheia de frutos. Uma casa cheia do Espírito Santo é igual uma árvore carregada de frutos. Interessante, irmãos, que uma árvore ela só pode dar um tipo de fruto. Você já viu uma árvore que dá 2 tipos de fruto? Uma árvore que dê laranja e abacaxi, por exemplo. Você já viu isso? Não. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ou uma casa cheia do Espírito Santo, tem quantos tipos de fruto? 9, né? O fruto é o mesmo, o frutificar é o mesmo, mas são 9 partes. Glória a Deus. Qual é a primeira parte? Vamos ver, irmãos, vamos pôr lá no monitor, Gálatas 5:22, põe aí, irmão Gerandir. Olha lá. O fruto do Espírito, primeiramente, é o quê? O amor. Mas não é aquele amor, irmãos, que a música diz, all you need is love. Não é esse amor aí, né? O termo em inglês quer dizer tudo que você precisa é amor, não é? Mas não é esse amor, irmãos, é o amor de Deus derramado nos nossos corações. É o amor bom. Aquele outro é um amor ruim. O pessoal fala aí, irmãos, que amor está tudo certo, mas tem o amor que é ruim, é pernicioso. É esse que a música fala. Estou citando a música dos Beatles, não é? Mas é o amor de Deus derramado nos nossos corações, o mesmo, aquele que Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo. Amou, mas não ama mais. É que amor está amado, irmãos. O termo é absoluto. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor que está derramado no meu, no teu, no nosso coração, e frutifica em nós. Tem amor lá, irmãos? Onde tem amor, irmãos, sabe, não dá tempo de a gente falar, não é tudo, mas onde tem amor, se suporta, se aguenta. Se você está de um jeito que não aguenta nada, uma palavra às vezes, está faltando amor. Se você não tem paciência, se tem amor, irmão, se tem o Espírito Santo lá, tem amor. O amor tudo crê. Ainda tem fé lá, ainda crê lá. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Tem ainda esperança lá. Glória a Deus. Qual que é a segunda parte? Ali fala gozo, né? Ou alegria. Alegria. Tem alegria lá na sua casa? E irmão, veja lá, é um caso sério. Ninguém entende ninguém, só tem tristeza. Mas deixa o Espírito Santo se manifestar lá, ele vai mudar a tristeza em alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. Receba isto aqui nesta noite pela palavra, leva para a tua casa, leva para a tua família o amor, a alegria. Terceira coisa para correr, paz. Como é que está lá? Tem paz lá na sua casa, lá na sua família. Ó, irmão Veiga, lá a gente nem fala um com o outro. Marido brigado com a mulher.
A mãe brigada com a filha. A filha então nem quer falar com a mãe. Não, amados irmãos. Glória a Deus. Irmão Veiga, mas é que lá na minha casa a gente ainda é uma família parcial. Eu creio, mas a minha mulher não crê. Minha filha, meu filho é desviado. Mas creia no Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Glória a Deus. Ponha isso lá na sua família. Tenha essa esperança. O que mais que vai lá? Longanimidade. Longanimidade. O que é longanimidade, irmãos? Tem isso lá ainda? Glória a Deus. Longanimidade. Paciência. Ou você é um pavio curto? Não aguenta ouvir a esposa falando alguma coisa, você já se abispinha. Tenha paciência, meu irmão. Seja longânimo. Sabe? Se você não conseguiu falar na hora, espera um pouco. Não fale precipitadamente. Longanimidade. A outra o que é? Benignidade. Benignidade, irmãos, é o contrário de malignidade. Na casa do crente tem que ter benignidade, condição de ser benigno, ser do bem, né? É o que está em moda essa palavra. Lá nós somos do bem. Glória a Deus. Lá nós somos de Deus. Amém. Graças a Deus. Seja do bem. Seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho do bem. Precisaria de uma sexta-feira para falar sobre cada palavra dessas, né? A outra qual que é? Bondade. Não maldade, irmãos. Sabe? Como os nossos filhos precisam que sejamos bons, tenhamos bondade. O Espírito Santo tem bondade para dar. Não maldade, irmãos. Não é isso que uma criança recém-nascida espera do pai e da mãe. Por que a criança gosta, irmãos, do pai e da mãe, principalmente da mãe, não é? Porque a mãe fica fazendo, irmãos, carícia, carinho, dizendo palavras boas para ela. Ela entende? Claro que não, uma criança com 3 meses não entende ainda as palavras, mas ela capta a intenção, os gestos, ela sabe que aquilo é bom, que aquilo é benigno, sabe, irmãos? Tomemos cuidado com isso. A Bíblia fala dos afetos. Até animal, irmãos, entendem isso, sabia? Por que o cachorro, quando você faz lá um carinho para ele, ele balança o rabo? Ele está dizendo que gostou. Bateu na cabeça dele? Ele entendeu? Não. Mas ele captou. Ele usufruiu. Pensemos nisso, amados irmãos. Palavras mal faladas. A Bíblia diz que as palavras edificam ou destroem. Diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O que mais que vai lá? Fé. Palavra fé, irmãos, tem algumas Bíblias que traduzem como fidelidade, né? Porque é pistis, do grego, que serve para fé, crer, mas serve para fidelidade também. Nós precisamos, irmãos, continuar fiéis ao Senhor.
fidelidade em casa, fidelidade no casamento, fidelidade com a esposa, com o esposo, com os filhos, dos filhos também com os pais. Filho, irmãos, que vive escondendo coisas dos pais, né? Isso não é uma boa coisa, sabe? A Bíblia fala que devemos ser um livro aberto, com algum jeito de palavras, não é? Que todos possam ver a gente e saber o que a gente faz. E o que a gente faz, irmãos, do lado oculto, que seja igual do lado certo. Que não tenha o que esconder. É isso que o Espírito Santo quer nos ajudar a ser. Davi, certa ocasião, ele orou e disse assim: cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro, verdadeiro, honesto, e renova em mim um espírito reto. Eu gosto de fazer essa oração, e sabe o que eu peço, irmãos, para o Senhor Jesus? Eu falo para Ele assim, não para Ele criar em mim um coração puro, mas para Ele me dar um coração igual ao dele. Oh, glória a Deus! Eu quero ter um coração igual ao teu. Faça essa oração também. Mansidão. A palavra mansidão, irmãos, ela é difícil de traduzir, você sabia? Ela significa gentileza. Você ainda abre a porta do carro para sua esposa? Você ainda vai do lado dela segurando a mão dela? Ou você vai na frente e ela vai atrás? Vai lá. Faz isso não, rapaz. Você ainda dá flores para a tua esposa? Você ainda se lembra do dia do aniversário dela? Você ainda se lembra dela no dia dos namorados? Mas eu não sou mais namorado, não. Faliu. Falhou. Continue sendo. Você ainda se lembra do quê? Que dia? O dia do casamento. O passe e você não está nem aí. Faz isso não, rapaz. Pelo amor de Deus, precisamos terminar. Mansidão, olha, significa humildade, serenidade, ser calmo, ser tranquilo. Significa ser igual a Jesus. Praotes é a palavra grega, você que gosta de estudar. Glória a Deus. O que falta lá? Temperança. O que é temperança, irmãos? Equilíbrio. Quanta gente desequilibrada, quanto marido desequilibrado, mas tem mulher desequilibrada também. Será que tem, mulher não? Tem ou não, irmãos? Tem cada uma. Você que é jovem, cuidado. Para escolher, ore a Deus. Sabe o que você deve fazer? Primeiramente orar a Deus, que Ele vai te dirigir. Cuidado com profecia. Profecia que vem falando de casamento não é de Deus, não. Cuidado com os Santo Antônios por aí. Os santos casamenteiros, né? Tem gente que vem dar uma ordem, mas depois ele não quer nem mover com o dedo, aquele fardão enorme que por uma profecia ele pôs nas costas dos outros. Jovem, cuidado, meu filho. Sabe, olha a Deus. Quer saber quem é a jovem? Veja se ela é crente, o que ela faz na igreja, qual a ocupação dela na igreja,
se ela é batizada com o Espírito Santo, se ela é cheia do Espírito Santo, se ela tem fruto, esses negócios que eu estou falando, se ela tem paz, se ela tem alegria, se ela é longânima, se ela é um pavio curto. Pastor Antônio Gilberto dizia que é salutar acabar esse namoro, antes do casamento. Ele fala isso, acho que é no livro Família Cristã, não é? Grande livro do pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória. Sabe, irmãos, dê uma olhada na mãe dela, como ela é. A mãe da jovem, estou falando para os rapazes, né? Dê uma olhada como é que é a mãe. É possível que ela vai copiar da mãe. Ofende um pouco, irmãos? Eu acho que pega no pé, não é? Das mães. Mas olha, vamos terminar, não é? Eu disse que o Espírito Santo é para o revestimento, não é? Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. O Espírito Santo nos ajuda a ensinar, irmãos. Ensinar o quê? O filho como deve ser, a filha como deve ser. A educação lá, sabe, nos ajuda a aconselhar. Você consegue aconselhar o teu adolescente? Os pais, eu tenho visto que os pais têm se esquecido, irmãos, de aconselhar os seus filhos, principalmente os adolescentes, para que sirvam a Deus verdadeiramente. Pai e mãe devem ver como é que o adolescente está se vestindo, irmãos. Adolescente que está se vestindo com indecência, sabe quem é culpado? O pai, a mãe. Sabe? Ensina o teu filho. Fala para eles do batismo. Mas que batismo? Dos dois. Nas águas, batismo das águas e batismo do Espírito Santo. Ensina que eles busquem a Deus. Quando ele fizer 12 anos e disser assim: mãe, pai, eu quero me batizar, não faça aquela asneira de dizer assim: não, você ainda é novo, espera mais um pouco. Sabe por quê, irmãos? Porque com 12 anos ele ainda não sabe tudo que está lá fora. Com 14 vai ser diferente de com 12. 15 vai ser pior, porque ele vai se sentir à vontade, não vai tomar ceia, entende? E aí você vai querer que ele se batize, e aí ele não vai querer mais. Então deixa o filho se batizar, quando o Espírito Santo tocar no coração dele. Glória a Deus. Jesus com 12 anos foi no templo. Deixa ele, porque quando chegar no dia da ceia, ele vai ficar pedindo a Deus misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, me faz digno de tomar a santa ceia. Eu não quero tomar a santa ceia indignamente. Ele vai buscar a Deus. Ensina o teu adolescente, pelo amor de Deus. Sabe, irmãos, o relacionamento, o tratamento, que eles vejam você tratando bem o seu marido, vocês conversando, sejam um exemplo. Vou terminar. Irmão Jurandir, põe lá.
não é salvo, vem para frente, vem buscar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai dar a vitória. Tem desviado, o Senhor vai trazer de volta. Pode ser o filho, pode ser o neto. Pode vir, precisamos terminar. Eu acho que já falei bastante. Vem, irmão, vem buscar o poder do alto para a sua casa, para a sua família. Coloque-se aqui em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Como é bom ensinar o neném a falar Jesus. Oh, aleluia. Como é bom ensinar a criança a citar o nome do Senhor Jesus. Ensinar o filho, irmãos, o adolescente, como se vestir, como vir para a casa do Senhor. Glória a Deus, tem promessa, a promessa diz respeito a vós. E enquanto eu pregava, disse Pedro, o Espírito Santo caiu, desceu lá. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, aprova a palavra abre lugar para o Espírito Santo. Na minha vida, na tua vida, na minha família, na tua família, na minha casa, na tua casa, na minha descendência, na tua descendência. E olha, irmãos, sabe, uma casa cheia do Espírito Santo é diferente, é melhor. Imagina como é que era a família do Alexandre, o latoeiro. Aquele que Paulo disse, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Que a tua família não seja uma família do Alexandre, mas que a tua família seja uma família como a do Onesíforo. Paulo disse assim, que Deus conceda misericórdia à família do Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou. Cuidado que a tua casa não seja uma casa de Cloé. Sabe quem era Cloé? Era um fofoqueiro, era um levador de coisas ruins. Não, irmãos, quando a gente se reúne, a gente deve falar do que é bom. Fale das bênçãos, fale das vitórias, fale bem do pastor, fale bem do ministério, fale bem da igreja, não fale mal da igreja diante da tua família. Você que faz isso está destruindo a tua família. Não, irmãos, glória a Deus, mas fale bem. Fale do que Deus fez, fale da bênção que Deus derramou, fale bem da pregação, fale bem do pregador, para que o teu filho veja e aprenda, entenda que é Deus que fala na igreja. Vamos orar. Tem mais alguém que deseja vir? Tem doença lá na sua casa? Vem para frente, Jesus vai curar, Jesus vai dar vitória. Aleluia. Tem mais alguém que quer vir? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos, te glorificamos, Senhor, por todo o teu amor. Oh, meu Deus, abençoa estes casamentos, renova essas famílias, Senhor, que eles possam levar lá para a sua casa o poder do alto, derrama do céu. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, agradecemos, despede em paz a tua igreja, leva em segurança. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos agradecidos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Todos digamos amém. Está terminado, meus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.